Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fernanda Martins e sou professora de criminologia. Tenho como foco de trabalho mais uma perspectiva de gênero, feminista sobre a criminologia, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, dando continuidade aos debates propostos nesse nosso conjunto de ideias criminológicas, para falar um pouquinho sobre criminologia crítica, né? Talvez seja o âmbito criminológico mais conhecido nas ciências criminais brasileiras, assim, pelo menos quando a gente fala de criminologia, a partir de um olhar um pouco mais suspeito sobre os processos de criminalização, sobre encarceramento, a criminologia crítica seja, digamos, a expressão que tem maior repercussão, né, na construção do conhecimento brasileiro. E isso tem um motivo, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, porque aqui, digamos, há uma produção tão engajada no que chamamos de criminologia crítica no Brasil. Para isso, eu queria apresentar para vocês um pouco do percurso e das ideias centrais que estabelecem, que produzem isso que nós chamamos de criminologia crítica, né? Isso, digamos que a criminologia crítica leva em consideração, deve ser levada em consideração como um processo histórico, ela tem um local de construção, ela está conectada a um processo de conhecimento mais amplo e interdisciplinar, tá? Vinculado à produção sociológica, a produções antropológicas, a discussões da psicanálise, ou seja, a criminologia crítica ela vai vir, tá, como um conhecimento de questionamento aos processos de criminalização. Mas para ficar um pouco mais claro o que essa criminologia significa, por que ela se diferencia um pouco da sociologia da violência, por que ela se diferencia um pouco ou completamente, né, de outros âmbitos do pensamento criminológico, é importante a gente compreender o seguinte: quando nós estamos falando de história do pensamento criminológico, nós vamos, que é um pouco do que a gente tem proposto nessa nossa criminologia por etapas, né, e espécies específicas, formas específicas de pensar e de dizer a criminologia, a gente tem que compreender que nada disso é linear e nada disso é apartado, ou seja, que essas construções do conhecimento vão se entrecruzar, né? E tem um livrinho da professora Vera Malaguti, que é a Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, que ela aponta exatamente isso, como que há uma conexão, tá, de construções de pensamentos psicanalíticos, sociológicos, para fazer emerger isso que a gente chama de criminologia crítica, tá? Então, assim, ela não é algo estanque, ela tem um momento, esse momento se dá de forma, digamos, a gente pode generalizar e dizer que a criminologia crítica passa a surgir nos anos 60 e 70, aliada a algo que manifestamente é conhecido como discussões da contracultura, ou seja, são debates que passam a pensar como o Estado, o encarceramento, a punição, as formas de governo delimitam, produzem, criam sujeitos a serem criminalizados, tá? Então, de forma geral, a gente pode dizer que esse debate da criminologia crítica ganha um fôlego vinculado ao conhecimento e às ações políticas dos movimentos sociais da contracultura entre os anos 60 e 70. A criminologia crítica já sendo produzida e discutida antes? Sim. E a gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho sobre isso, quando nós formos pensar quais são os substratos que fazem que a gente tenha algo chamado de criminologia crítica, né? Então, assim, mas para a gente entender de maneira geral, ela é exposta, conectada ao movimento da contracultura dos anos 60 e 70 dos Estados Unidos, que são processos políticos de reação, tá, a decisões estatais de guerra, de violência, e que o processo de criminalização entra como um dos debates a ser suscitado e ser pensado dentro dessas produções acadêmicas e políticas engajadas, tá? Esse conhecimento da criminologia crítica, que a gente vai ver expoentes como, no Brasil, Juarez Cirino dos Santos,
Vera de Andrade, que ganham uma repercussão muito forte no final dos anos 90, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, se conecta sempre a um alicerce significativo de outros e outras grandes autoras e autores da criminologia, tais quais Lônia de Castro, na América Latina, o jurista, né, juiz da Suprema Corte e professor de criminologia Raul Zaffaroni. São nomes da América Latina que vão produzir hoje um contexto, digamos assim, Lola não mais hoje, porque não está mais conosco, mas que produziram até recentemente o que nós chamamos de forma mais ampla da produção de criminologia, tá? Da produção do pensamento criminológico crítico. E o que é essa criminologia crítica, então? Ela propõe pensar quem impõe a norma, para que essa norma é imposta e para quem essa norma é imposta. Isso são movimentos, digamos, de questões estabelecidas pelo Howard Becker, que podemos dizer, né, a professora Vera de Andrade, no Pelas Mãos da Criminologia, ela apresenta o Becker como um dos, digamos, uma das mentes que vai desenvolver ou que vai dar início aos questionamentos que produzem o paradigma da reação social, tá? A criminologia crítica é uma etapa desse paradigma. É uma forma de pensar o paradigma da reação social. E o que é o paradigma da reação social? Ele é uma contrapartida, digamos assim, ele é uma mudança de olhar, uma mudança de questionar os problemas e as relações que se dão com o crime e o criminoso. Se nós tínhamos, como já foi comentado, o paradigma etiológico, a criminologia positivista, que buscava as causas do crime, as causas que transformavam um sujeito em criminoso, ou seja, etiológico, que visa buscar o que causa, tá, a criminalização, o crime. O paradigma, que a gente vai chamar de paradigma da reação social, interroga de outra forma, que é, peraí, não é o que causa o crime, mas o que se chama de crime. Ou seja, para quem essa norma é imposta, por que ela é imposta, se questiona, ou seja, os processos que geram criminalizações, que ditam criminalizações e que determinam sujeitos como criminalizáveis, tá? E dentro, então, dessa mudança de interrogação, a criminologia, ela vai colocar em análise discursos penais de controle social, ela vai trazer, dentro do seu campo de análise, de perspectiva, um método materialista. Ela tem uma conexão bastante profunda com a perspectiva marxista de se produzir conhecimento e de se analisar o mundo. Isso se conecta ao quê? Isso se conecta a uma crítica econômica, tá? Uma crítica econômica da pena, que vai ter como, digamos, desdobramento ou como ponto de partida desses debates, algumas obras muito importantes. E que obras são essas? Se a gente vai pensar, então, que o que estabelece a criminologia crítica é uma análise marxista, ou seja, uma análise econômica, uma crítica econômica da exploração capitalista através do sistema de produção. Nós temos duas obras que vão começar a introduzir a relação de forma mais aprofundada entre mercado e pena, ou seja, a relação do tempo, a relação da produção com a relação do encarceramento, com a privação da liberdade. Digamos que a primeira grande obra, assim, que vai introduzir um debate mais aprofundado, fazendo essa conexão, que vai ser um marco, digamos, no debate da criminologia crítica, que nesse momento ainda está procurando causas, né, dessa relação entre mercado e pena. Nós temos o trabalho que é o Punição e Estrutura Social, do Horkheimer, que é, digamos, uma análise estrutural que vai se conectar às duas perspectivas também, que são formas de produzir a criminologia crítica, que é o quê? Sempre uma análise micro e uma análise macro.
Essas são expressões que, se vocês procurarem em todos os debates criminológicos críticos, elas vão apresentar, que faz com que seja sempre necessário que se tenha uma percepção mais localizada daquilo que contorna a crítica econômica, aquilo que contorna e produz controle social, e uma mais macro, que seja uma análise mais alargada e que essas análises possam se entrecruzar e fazer daí uma percepção mais produtiva, tá? De como os processos de criminalização, de vitimização vão se dar, né? Então, assim, a gente tem essa crítica econômica da exploração capitalista através do sistema de produção, né? Em que o aprisionamento vai apresentar um papel extremamente relevante como um substrato dessa expressão econômica. E digamos, desse debate nós vamos ter uma outra obra que dialoga muito com punição e estrutura social, digamos que é uma reatualização, uma forma de pensar, que é a obra também de um clássico da criminologia crítica, que é o Cárcere e Fábrica, do Dario Melossi e do Massimo Pavarini, em que se vai tentar produzir uma nova perspectiva e que se inclui, digamos assim, algo muito relevante também para pensar as prisões, para além da crítica econômica, que é o disciplinamento, tá? E digamos que há vários debates sobre isso, mas essa expressão disciplinamento, tem um grande autor, né, que vai desenvolver grande parte das suas produções vinculadas a poder, e entre uma das formas de compreender e de expressar o poder se tem o poder disciplinar, né, que é Michel Foucault. Tá? Então, das obras mais conhecidas dele no Brasil, nós temos o Vigiar e Punir, que pode, de alguma forma, contribuir para esse debate da criminologia crítica. Mas retornando a esses clássicos, né, e essa ideia dessa crítica econômica, nós temos esse como um dos primeiros elementos, ou digamos que é uma chave de leitura essencial para se entender a criminologia crítica. Outra chave de leitura para dizer que este conhecimento, essa forma de pensar, está vinculada à criminologia crítica, nós temos que fazer análises sobre a percepção social aos processos de criminalização e vitimização. Isso significa, de alguma forma, analisar filtros que selecionam sujeitos para serem reconhecidos como criminosos e outros como vítimas, ou um comportamento como crime, outro comportamento como naturalizado. Ou seja, não é crime, pode ser uma violência, mas é uma violência que não gera nenhum tipo de repercussão a ponto de gerar uma reação política, legislativa, de produzir uma lei específica sobre aquele determinado comportamento, tá? Essa percepção social, os processos de criminalização e vitimização vinculado àquilo que nós estamos chamando de reação social, ou seja, que nem todo, primeiro, uma mudança de interrogação, né, sobre o crime, sobre o que significa criminalizar algo, mas também é uma forma de compreender que criminalizar algo, que falar sobre uma conduta criminosa, imprescinde saber que precisamos de pessoas, precisamos de grupos sociais que reajam a esse comportamento e a determinados sujeitos. Por isso que o crime nada mais é, nessa interpretação, um processo de criminalização derivado de uma reação social a determinado comportamento. E esse comportamento passa por filtros, né? Vários comportamentos vão passar por filtros, em que a gente chama de filtro primário, os processos legislativos que transformam um comportamento em crime, ou seja, processo legislativo dizer que isso aqui é crime. Depois, os processos de filtro, em que nós podemos ter crimes na lei, mas quais são os comportamentos que vão chegar à delegacia? Chegando na delegacia, quais são os comportamentos que, mesmo com o registro da ocorrência, vão gerar algum processo crime? Ou seja, isso são filtros, são etapas de, digamos, importância que se dá, né, a relevância que se dá a uma conduta que é criminalizada. Isso são reações sociais
ou reações de agências estatais a isso que nós chamamos de conduta criminal de crime. Então, isso é ponto 2, que é a nossa percepção social aos processos de criminalização e de vitimização, em que nós temos um marcador que é extremamente relevante para a criminologia crítica, que é a expressão seletividade. Ou seja, toda reação social ela vai ser seletiva e toda reação das agências prisionais, das agências do sistema de justiça criminal, vai ser ainda mais recortada por identidades selecionadas, tais como raça, gênero, classe, territorialidade. E hoje em dia, digamos assim, esse é o debate que constitui uma nova frente, um novo desenvolvimento, uma nova forma de pensar a criminologia crítica, em que se entra com debates mais aprofundados sobre racismo, debates feministas, debates LGBTs, para se pensar o que são as vitimizações, o que é o encarceramento, como é que nós temos esse controle vinculado aos corpos e aos sujeitos. Por fim, o terceiro elemento que faz com que nós constituamos algo intitulado ou pensado enquanto criminologia são essas análises micro e macro, que se conectam, portanto, a controle social, criminalização e um desdobramento disso, que é o encarceramento, que ganha nos Estados Unidos e no Brasil, né, digamos, uma notoriedade de pesquisa naquilo que se chama de encarceramento em massa. Então, como conceito, portanto, para pensar a criminologia crítica, tirando do professor Nilo, a criminologia crítica ela é um conjunto de conhecimento de diversas áreas do saber aplicado à análise crítica do poder punitivo, cujo objetivo se estabelece em explicar sua operatividade social e individual e viabilizar uma redução em seus níveis de produção e reprodução de violência social. Então, assim, pensar a criminologia crítica passa por um debate em que se tenta compreender, através de um conjunto de conhecimentos, de vários saberes, portanto, interdisciplinar, sociologia, antropologia, direito, psicologia, como pensar os processos de violência e os processos de criminalização que surgem, né, dessas análises, dessas perspectivas criminológicas, como uma tentativa de, digamos, organizar, sistematizar e compreender as relações sociais que atravessam violência, crime, vitimização, expressões que são encarceramento, mídia e controle, expressões que são muito comuns ao se pensar a criminologia, especialmente a criminologia crítica, no Brasil. E ao falar, então, de pessoas que produzem, que traduzem esse conhecimento no Brasil, nós temos aqui da própria Tirante os dois trabalhos que foram reatualizados do professor Juarez Cirino dos Santos, que é o Criminologia da Repressão e o Criminologia Radical, digamos que são duas experiências de produção do final dos anos 70 e início dos anos 80 do professor Juarez, que hoje se pode ler, que se tem acesso através da Tirante, para entender um pouco como é que se constitui, quais são os pressupostos desse conhecimento. E, sem sombra de dúvidas, eu indico, né, pelas mãos da criminologia da professora Vera de Andrade, porque é uma tentativa de trazer várias perspectivas, e os clássicos da professora Lanier de Castro, Criminologia da Libertação, que nós temos também o Criminologia da Reação Social, que são outros nomes, digamos, que são dados ou que dialogam com esse processo de pensar a criminologia crítica, que, né, se conectam, assim como criminologia marginal, criminologia cautelar, digamos que vão ser desdobramentos que se preocupam com questões muito próximas, mas que vão achar uma ou outra diferença para introduzir o seu próprio, digamos, a sua própria forma de construir o conhecimento e produzir o conhecimento. E a outra indicação também é o da professora Rosa Del Olmo, a América Latina e sua criminologia, que, digamos, esses dois livros são livros que forjam o debate da criminologia crítica, marxista, dentro de um olhar periférico que é a América Latina, né? Então, essas são interpretações que vão modificar profundamente
a criminologia crítica, que tinha como tom uma conexão com a nova criminologia, que era conectada à Europa. Nós tivemos obras de extrema relevância, como a própria New Criminology, do Ian Taylor, Jack Young e Paul Walton, ou seja, ela é uma expressão da criminologia que também vai forjar esse tema que a gente chama de criminologia crítica, essa forma de produzir o conhecimento. E nós temos o que chamamos de criminologia radical, vinculada à New Left, nos Estados Unidos, que são esses movimentos sociais contra a cultura, que, digamos, vão criar um debate próprio da forma de pensar a criminologia no norte global e que vai ser repensado, readequado, reanalisado quando nós falarmos sobre América Latina, com Bergali, Zaffaroni, Lola, Rosa e ainda mais especificamente quando pensarmos na realidade brasileira, com os clássicos e hoje com toda uma nova produção de conhecimento da criminologia, que talvez nem se intitule mais criminologia crítica, mas que dialoga radicalmente com ela. Tal como a minha obra de dissertação, orientada pela professora Vera, que foi publicada também pela Tirante, que se chama A Deslegitimação do Controle Penal, que eu tento fazer um pouco uma análise e uma compreensão de como esse debate da criminologia crítica é introduzido no Brasil. A obra do professor Augusto Jobim, recentemente lançada, que se chama Política da Criminologia, que também tenta avançar alguns debates que atravessam esses contornos que eu tentei apontar para vocês, e uma inumeridade de outros trabalhos que cada vez mais buscam pensar violência, ou processos de encarceramento, processos de vitimização, processos de criminalização, relações sociais colocadas enquanto uma demanda política radical de redução das desigualdades, de redução da distribuição desigual de violência, que é uma expressão da professora Judith Butler, que eu utilizo como uma forma de pensar a própria ideia da criminologia. Pois, pessoal, me alonguei um pouco mais do que os outros, colegas, mas deixo aqui, tentei sintetizar, talvez às vezes mais perdida do que encontrada, mas um pouco da ideia do que é a criminologia crítica e como ela produz uma enormidade de diálogos hoje no Brasil, que de norte a sul tem conectado pessoas, engajado produções intelectuais, e que a gente está aqui de alguma forma tentando fazer parte desse esforço, tá? Então, deixo aqui meu muito obrigada e que vocês continuem acompanhando as nossas discussões.